Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o seu podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Raquel Rios e estou aqui ao lado do meu amigo William Batá. Will, mais uma vez nós dois. Se estamos nós dois, tem arritmia, né, só pessoal? Só pode então ser não tem isso. jeito. Tem eu e a Raquel, tem arritmia sem dúvida alguma. E vamos nessa. Quem é a nossa convidada de hoje, Raquel? Conta aí pra Will, gente. Hoje a nossa convidada é super especial. A doutora Luciana Sacilotto. A doutora Luciana, ela é médica assistente do setor de arritmias do INCOR. Ela é doutora pela USP e, além disso, assim como eu e o nosso grande Plínio, ela também é formada na PUC de Campinas. É verdade. Então, a gente tem um grande prazer de receber a senhora hoje aqui, doutora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Will. Com certeza o prazer é todo meu. Parabéns por esse lindo trabalho que vocês vêm executando. Muito obrigado, professora. E outra, se a gente gosta de arritmia lá no INCOR, e se a gente, modéstia à parte, sabe bastante arritmia, a gente deve muito, doutora Luciana, que ano após ano é homenageada pelas turmas, e realmente a arritmia é um estágio excelente pra gente, e por isso a gente está aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, professora. Muitíssimo obrigada. Bondade de vocês. Perfeito, Will. Então, se a doutora Luciana está aqui, eu acho que ela é um dos principais nomes hoje em dia no Brasil, né? Que fala sobre arritmia e genética. E esse vai ser o tema do nosso podcast, né, Will? No mundo, na verdade, né? Teve uma revisão da Sociedade Europeia de Arritmia que ela e o Dr. Darry participaram. Excelente revisão para quem gosta de arritmia e genética. É um tema um pouco espinhoso, às vezes, para o cardiologista geral, mas é um tema cada vez mais importante, principalmente a gente aliando a medicina de precisão, né? A genética com a cardiologia. Então, a gente teve um podcast com o Vini só de genética, que a gente vê a importância da avaliação genética hoje nas principais patologias dentro da cardiologia. Então, sim, vale a pena dar uma olhada nessa revisão e hoje a gente vai trazer um apanhado geral, né, Raquel, das arritmias. É isso aí. Eu acho que tudo que... O nosso objetivo é colocar dentro desse episódio as principais doenças que têm relação de arritmia e genética, e para isso a gente elencou as principais. E aí, o que a gente pensou, né, Will? Vamos começar por uma que a doutora Luciana é também uma entusiasta, né? Que tem aí sua tese de doutorado envolvendo essa patologia. A gente já tem um episódio sobre ela, que é a síndrome de Brugada. O nosso episódio de número 164 foi só sobre isso. E aí, a gente vai dar uma conversada sobre ela, né, doutora? Perfeito. Então, vamos lá, professora. Síndrome de Brugada, então, é uma doença genética autossômica dominante que as pessoas acham que é mais rara do que na verdade é. A gente acha que tem um N perto de 200 no INCOR, né? Talvez mais. Talvez mais. E, assim, uma expressividade variável e, às vezes, muita gente, às vezes, suspeita de Brugada. Já viu um caso de uma paciente sincopou, chegou suprado V1 e V2, trombolizaram a paciente, mas, na verdade, era uma síndrome de Brugada. O que a senhora tem a dizer da síndrome de Brugada pra gente? Meu interesse sempre foi as canalopatias, de maneira geral, mas realmente a síndrome de Brugada estava mais palatável, né? Então, em primeiro lugar, porque a gente tinha, como um centro de referência em eletrofisiologia, a síndrome de Brugada era muito referenciada, porque é uma alteração no eletrocardiograma muito expressiva, né? Você tem o supradesnivelamento que muitas vezes leva o paciente para o CAT. Cada vez menos. Então, felizmente, o conhecimento, antigamente todos vinham com CAT, mas hoje, felizmente, o conhecimento transborda os nossos limites, e é o que a gente quer mesmo, e faz com que médicos de qualquer lugar, trabalhando em vários níveis de atendimento, do básico ao intermediário, reconheçam já a síndrome de Brugada, porque se você tem um contexto de uma doença aguda, né, um paciente com dor precordial, um paciente com quadro clínico expressivo e aquela alteração, ainda não está errado você definir como um supradesnivelamento que pode ser isquêmico. Sim. Tudo bem que quanto mais a gente olha para o eletro de Brugada, mais a gente percebe que aquilo é diferente de uma isquemia. Uhum. Mas se o paciente está com a dor precordial, se o paciente tem uma clínica de embolia pulmonar, ainda assim aquela expressão Brugada-like pode ter uma causa secundária por trás. Então, o que a gente aprende em síndrome de Brugada, eu sei que vocês já falaram disso mais de maneira mais pormenorizada, é que a gente primeiro se pergunta o que tem por trás, né? Será que aquilo é uma alteração espontânea? Será que tem uma medicação bloqueadora de sódio na prescrição do paciente? Será que tem nortriptilina? Será que tem amitriptilina? Será que é um quadro de TEP, mas isso o quadro clínico ajuda? Hipercalemia. Então, né? Assim, a gente um termo, inclusive, que a gente gosta muito, que é fenocópia, né? Mas não é um termo tão amplamente aceito, né? É interessante isso.
ele é um termo muito divulgado por argentinos e que descreveram realmente esse fenômeno de cópia do eletro, por isso fenocópia, mas que, então, se tiverem essas condições por trás, primeiro, como qualquer QT longo adquirido, primeiro que você faz é tirar o fator causal, mas isso a gente sempre brinca começa a confusão na canalopatia, os milhares de nomes inventados, né? Então, você tem a síndrome de Brugada induzido, significa uma coisa, QT longo induzido não é a mesma coisa. QT longo adquirido e fenocópia de Brugada e fenocópia de hipertrófica, quer dizer, são vários nomes para definir diferentes situações e a gente não leva a mesma semântica. Sim. Mas, basicamente, quando eu falo fenocópia de Brugada, eu estou querendo dizer QT longo adquirido, se fosse o caso de prolongar QT, e talvez eu queria pensar numa hipertensão hipertrofiando, ou uma estenose aórtica hipertrofiando e imitando uma hipertrófica. Então, essa imitação é falada de diferentes maneiras nessas doenças. Perfeito. Quando a gente vai para Brugada induzido, já é uma expressão de síndrome de Brugada mesmo, mas a gente usa para definir aquele eletro que ainda não tem o padrão espontâneo, e isso significa prognóstico. Você foi lá, deu uma medicação para o eletrocardiograma desabrochar, né? Então a gente brinca, né? Aquele Brugada que parece que é Brugada, e você às vezes precisa do teste farmacológico com bloqueador de canal de sódio, porque ele é filho de um paciente que teve morte súbita sugestiva de Brugada, porque apresentou uma síncope de alto risco com um eletro não definidor de síndrome de Brugada. Aí a gente usa a droga específica e desmascara. Então, daí a gente usa o Brugada induzido, ou seja, aí quando a gente estende esse conceito por QT longo, você fala, bom, se eu tenho um QT longo que o paciente usa esse citalopram juntamente com uma azitromicina e um Seroquel para dormir à noite, esse a gente chama de QT longo adquirido. Mas que a gente sabe que se a gente tirar todas as medicações e o QT longo diminuir, mas nem tanto, às vezes a gente troca para o nome QT induzido. O paciente tem um QT congênito, induziu um prolongamento maior pelas medicações. Então, não vira uma confusão, né? Sim, vira uma sopa de termos que realmente é muito importante, né? É porque muito são importante. Definições que definem prognóstico. Exatamente, tá? Exatamente. Então, retomando, Brugada é mais grave quando tem uma situação de morte súbita recuperada, como qualquer canalopatia, mas o Brugada espontâneo, ou seja, a gente busca muito o padrão espontâneo, porque ele é definidor de Brugada por si só. A gente falava antigamente, não, isso não é síndrome de Brugada, é padrão eletrocardiográfico de Brugada. É verdade, se isso for induzido por asmalino não tiver mais nada. Mas teve o padrão espontâneo, já é síndrome de Brugada. Definidor. Perfeito. Espontâneo sem TEP, IAM, drogas. Então, ok, é síndrome de Brugada. Perfeito. Ótimo. Eu acho que a gente pensar, então, assim, para não esquecer, né, do gene, a perda de função do SN5A, mas não necessariamente ele pode aparecer, né? Isso não exclui que seja síndrome de Brugada. E outra coisa para a gente lembrar, que isso é sempre questão de prova, né, Will? As derivações superiores para a gente tentar desmascarar esse padrão. Perfeito, exatamente. Então, a gente tem o principal SN5A, tem alguma relação com o SN10A, e você falou uma coisa muito interessante, que é a perda de função, que a gente vai falar de um síndrome QT longo tipo 3, que é o SN5A com ganho de função. Então, isso é muito importante. E outra coisa que é um diagnóstico diferencial importante, síndrome de Brugada, é o padrão de BRD, mas a gente não tem aquele atraso final de condução clássico do bloqueio de ramo direito, tá? Perfeito. É isso, né, doutora? Claro. Lembrar sempre do Brugada, a gente afastar desencadeadores, perdão. Então, febre, medicações, a gente tem um site muito interessante que é o brugadadrugs.org, para a gente ver qual medicação pode piorar o prognóstico, induzir um Brugada espontâneo, inclusive com aumento do risco de arritmia. E os fatores prognósticos mais importantes Brugada espontâneo, paciente que fazendo TV, paciente recuperado de morte súbita, história familiar, sexo masculino também é outro fator mais importante. E eu acho que é isso. Resumindo, o Brugada... E lembrar que essa busca incansável pelo padrão espontâneo é quando a gente faz eletros de repetição, eletro pós-prandial,
né? Então, como você falou, aquilo que pode gerar arritmias mais graves é quando ele se expõe a excesso de álcool, a febre você já citou, e também a alimentação copiosa, né? Então, os jantares excessivos, as coisas mais vagais. E o que, então, a gente preconiza, vai fazendo eletro, se apresentar padrão de Brugada tipo espontâneo, você pode definir. E o que eu acho ainda, para resumir o mais importante, ter Brugada não significa implantar CDI. Perfeito. Ter Brugada não significa ter que ter variante no SCN5A, já que máximo aí 20% dos testes são positivos. E o SCN5A é a casa da mãe Joana. Ele pode dar tudo. Inclusive, tem alta taxa de teste com variante de significado incerto. Altíssima taxa de teste com variante incerto. Então, sempre tomem cuidado que Brugada é uma alteração eletrocardiográfica, não é uma alteração a partir do diagnóstico genético, como outras doenças que a gente ainda vai falar. Apesar de ser uma doença genética. Então, perfeito. Você pode ter a família inteira acometida. Então, a gente tem famílias muito grandes no INCOR que tem SCN5A negativo. Tá? Então, o que se estuda hoje em dia são os scores poligenéticos para síndrome de Brugada e, eventualmente, regiões não codificantes que talvez estejam envolvidos, só que os nossos algoritmos, a nossa inteligência de detecção ainda não é capaz de alcançar. A gente ainda não sabe, né? A gente ainda não sabe, mas deve estar por ali, minha família inteira é diabético, mas não tem um gene causal. Exato. Tem até, inclusive, os critérios de Xangai que podem ajudar a gente nisso, que não sei se tem uma validação externa já, mas é um estudo muito interessante que fala dos fatores mais prognósticos, foca bem na história familiar. E lembrando que é síncope que a gente está falando arrítmica, né? Perfeito, que a gente sabe que o paciente com Brugada aumenta o risco de síncope neuroimediato, como uma síncope vasovagal. Perfeito, isso é fundamental. A definição e a história da síncope, né, Will? Perfeito. Eu acho que legal. Brugada Se a gente quiser mais informações, a gente pode voltar lá no nosso episódio de Brugada. Perfeito. E aí já vou perguntar inclusive, pra você. eu participei. Não, ele tá em todas, O Will adora arritmia. É o nosso arritmologista desgarrado. Ele é desgarrado. Inclusive, eu acho que o da próxima doença que a gente selecionou, você também estava, cara. Isso Cardiopatia arritmogênica. Claro. Episódio de número 109, que a gente também conseguiu destrinchar bem sobre os critérios, definição e tudo mais. Acho que a gente conseguiu abordar bem. Mas queria saber da senhora, doutora Lu, em relação aos genes, o que a gente pode dizer da cardiopatia arritmogênica? Tá, então indo para a cardiopatia arritmogênica, o mais importante é a definição ainda tradicional. Né? Então, os critérios de Task Force ainda são indiscutíveis, os de 2010, né? Então, a cardiopatia arritmogênica de VD, ela está muito bem decrementada, né? Então, não existem poucas controvérsias acerca dela. Então, definindo que você tem uma cardiopatia arritmogênica de VD, você espera 60%, 70% de positividade, quando bem definida, para os genes desmossomais, né? Então, são patologias que se expressam muito ao eletrocardiograma e que talvez o maior cuidado que a gente tenha que ter é em interpretações errôneas de teste genético, porque também, se você pega desmocolina, desmogleína, que não são as mais prevalentes, já que o mais prevalente na desmossomal é PKP2, a placofilina. E depois a desmoplaquina. Né? Exatamente. Então, quando você pega, assim, é PKP2 disparado, né, que dá doença inicialmente em VD, mas hoje a gente sabe pela ressonância, identificando muita fibrose de VE, é que, na verdade, é difícil você ter uma doença exclusiva de VD. Você tem uma doença de predomínio de VD, e quando vai acometer o VE, o prognóstico já começa a complicar um pouco para o paciente, tá? Mas o que a gente tem que mostrar nessa hora é cuidado com as variantes de significado incerto em gene desmossomal associado a variantes de significado incerto de ressonância. Perfeito. Por isso que eu reforço, é Task Force. Critérios eletrocardiográficos não nos traem em VD. Ótimo. Ao contrário do VE.
Então, os critérios eletrocardiográficos também aparecem em VE, como alteração de repolarização, V4, V5, V6, parede inferior, D1 AVL, baixa voltagem, mas nos traem, tá? Porque realmente algumas patologias têm expressão maior, algumas menor. Se você pega, então, os genes que dão cardiopatia ritmogênica de VE, o raciocínio é muito gene não desmossomal. Apesar de um grande culpado por cardiopatia de VE ser o DSP, que é um gene desmossomal, e se a gente analisa DSP, raramente está entre os genes mais frequentes em CAVD, né? DSP, ele é uma parte pequena da CAVD. E é uma parte talvez mais expressiva, principalmente se você olhar mulher, 30, 40 anos, né? A gente pensava antigamente que TVPC era só Carvajal. Doença de Woolley-Head. Naxos e Carvajal. Exato, né? Então, a gente já sabe hoje que não, que DSP em heterozigose causa muita cardiopatia ritmogênica de VE, desmoplaquinopatias, né? Então, você pega um doente num contexto que existem várias características que são pontuais dessa doença genética. Então, quando a gente vai para VE, a doença, cada uma tem sua carinha. Não são todas, né? Mas DSP tem uma cara, é o que vem à moda das hot phases, são pacientes que podem apresentar clínicas de miocardite, realce de ring em anel, né? E aí você vai para outros genes não desmossomais, acometendo VE. A bagunça qual é o critério de cardiopatia ritmogênica de VE? Nenhum com validação externa. Tá? São propostas diagnósticas, mas esse realmente critério de Task Force é desde a década de 90, atualizado em 2010. É um critério bem mais estabelecido, tá? Tá, então nos critérios a gente vai avaliar, primeiro, é uma doença estrutural, uma substituição fibrogordurosa. Perfeito. A gente tem que lembrar, claro, do triângulo da displasia, né, que via de entrada, via de saída e ápice do VD, que é onde a gente tem mais a geração, então parede livre do VD. Isso é importante quando a gente vai olhar os critérios, um paciente com TV, por exemplo. Sim. Então, a TV é um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, com eixo para cima, né? Então, além do eletro, inversão de T de V1 a V3 em pacientes acima de 14 anos, isso não é o comum, isso tem que acender um alerta, principalmente no paciente com história familiar importante, e a presença do pós-potencial visto no eletrocardiograma de 12 derivações, que é um da Epsilon, que apesar de não ser tão frequente quando a gente acha, quanto cai em prova, né? É uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. No eletro, né? Perfeito. Lembrando também que é uma patologia que a gente não pode esquecer da intensificação do padrão com a prática da atividade física, né, doutora Luciana? Sim, é legal. É uma coisa bastante importante para a nossa prática clínica, né? Total. Então, os desmossomais, principalmente, eles têm realmente uma associação entre esporte de alta intensidade e piora de prognóstico, né? Então, lembrar que de 2016 para cá foi uma pancada de coortes mostrando a história natural da CAVD, né? Então, se for ver, de 9 anos para cá que a gente tem essas informações de maneira mais contundente, mas também a gente não pode estender esse raciocínio a todas as cardiopatias, né? As cardiopatias desmossomais, né? Principalmente PKP2, tem uma relação de pior prognóstico em relação à prática de esporte intenso, cuidado para não colocar o paciente numa redoma, né, de vidro, sedentária. Senão a gente ganha em outras patologias. Com certeza. E não é isso que a gente quer. A gente está cansada de discutir sobre isso, né? E realmente, acho que o Will botou uma questão aí, confiem no eletro. Quando surge a tal da Epsilon, por exemplo, por que é mais comum em prova do que no dia a dia? Porque a Epsilon define uma doença grave. Então, toda vez alguém pergunta, isso é uma Epsilon? Epsilon sem T invertida? Eu pouco provável. Boto minha mão no fogo. Mas vamos lá, vamos ver. Porque a Epsilon, o que ela parece? Um R', né? Exatamente. Então, às vezes a quase parece brugada, de tanto que o R' é gordinho, né? E aí você fala assim, e agora? É uma brugada? É um Epsilon? Aí você vai avaliando, mas tem invertida de V1 a V3. Então, critérios de despolarização que estão dentro do QRS, critérios de repolarização, mas sem dúvida nenhuma, para ter epsilon, presume-se doença avançada e alteração de onda T, acompanhando B1, V2, V3 tem epsilon,
T invertida em V1, V2, V3. Perfeito, então, professor. Então, a onda epsilon sem T invertida, a gente tem que acender um sinal de alerta. Poxa, será que isso é epsilon mesmo? Então, basicamente, a epsilon é a manifestação do pós-potencial. E onda epsilon em outras derivações. O que a senhora tem que falar pra gente? Isso é uma coisa muito interessante também, porque várias vezes a gente vai observando que o elétron é doente. Aí entra aquela expressão, esse elétron é doente, né? Então, tem sim descrito, por exemplo, epsilon em parede inferior. Né? Só que quando a gente usa a palavra epsilon para considerar um critério de task force, é o epsilon tradicional. Mas se eu estou avaliando o prognóstico daquele paciente e estou observando uma evolução eletrocardiográfica, quando esse epsilon aparece em parede inferior, também com onda T negativa acompanhando, eu valorizo como uma expressão de uma cicatriz mesocárdica. E para quem gosta de fisiopatologia, né? As cicatrizes endocárdicas dando o quê? E as cicatrizes epicárdicas dando esses entalhes de final de despolarização. Perfeito, perfeito. E uma outra coisa importante de parede inferior que a gente não comentou no Brugada é Brugada com repolarização precoce em parede inferior aumenta o risco também de aumenta o risco, Brugada em outras paredes. Já saiu o termo burden de Brugada, assim como tem em qualquer outra doença. Quanto mais Brugada espalhado pelo elétrico. Cuidado que na derivação superior fica de V1 a V6, né? Sim, porque perfeito. tudo é V1 e V2. Mas tem Brugada de D1 e AVL e tem Brugada de D2 e D3 AVF. Que confere maior risco. Que confere maior risco e realmente Brugada lembra uma rep precoce, né? A diferença é o tamanho do supra e a T invertida. Perfeito. É uma coisa bem interessante que os residentes ficam com bastante dúvida e trazem pra gente, né? Aquele padrão de atraso final de repolarização. Eu acredito que, assim, a nossa visão tem que ser macro. É igual a senhora falou, a gente vai somando características. Perfeito. O eletro traz muita informação, mas um eletro isolado, sem ter um contexto de um doente, de uma história que ele traz, e os outros exames adicionais, ele traz uma dificuldade, né? Ele tem alguns padrões específicos, mas quando a gente soma as outras características, vai talvez te dando alguma dica, né? Treinar o olho para que R', atraso final, não pode ser confundido com a abertura da asa, né? O Brugada abre uma asa. E esse R', que é um pouco mais empastado na cardiopatia ritmogênica de VD, ele realmente é bastante diferente, mas quando ele é muito grande, até parece que você está diante de um supra, mas daí é isso. Você treinar o olho, treinar o olho. É isso. Realmente no início é difícil, né? Pra gente conseguir reconhecer, mas quanto mais a gente vai vendo, mais a gente consegue identificar, né? Perfeito. E lembrando do padrão das extrasístoles, que é importante, a gente falou muito com o Rodrigo, que extrasístoles podem ser de nada a coisas graves, como cardiopatia ritmogênica, tá? Então, ver o padrão, a gente saber localizar a extrasístole, que a gente treina muito no ambulatório, é muito importante, porque a extrasístole de via de saída do VD é a extrasístole idiopática mais comum. Só que a de parede livre confere, tá estranho isso daí. Então, se eu tenho um eixo para cima, ou seja, negativo em paredes inferiores, num contexto de extrasístole, ou mesmo numa TV com padrão de BRE e eixo para cima, esse paciente tem que acender o alerta pra gente. Talvez a gente está diante de uma cardiopatia ritmogênica. Exatamente, perfeito. Ótimo. Perfeito. E de manejo, hein, professora? Resumido. Claro, sim. Exercício. O exercício, então, se você tem a genética, fica mais fácil, porque você direciona que o exercício intenso, até que se sabe no momento, tem relação com maior risco. Tem alguma idade para isso? Para a idade para exercício. Não, então, o que é importante do teste genético, que eu acho, é que geralmente a gente começa a intensificar, estimular filho em esporte competitivo, em clube atualmente, na fase de 9, 10 anos, né? Então, não é uma fase pré-clínica para a maioria das cardiopatias arritmogênicas, você não sabe em quem vai desenvolver. Mas se você tem teste genético do seu filho, você pode, né, ajudá-lo a gostar de outra coisa. Sim, não é garantia de nada, mas se você sabe que é um PKP2, por exemplo, para que você vai colocar seu filho numa escolinha de futebol onde ele se entusiasme, se envolva e depois seja muito mais difícil de reverter. Por outro lado, natação é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta. E natação, né? Você fica tranquila com natação? Lógico que a gente vai falar um pouquinho mais de QT longo, mas a natação tem que ficar tranquila. Porque a menina vai nadar até 9, 10 anos para não morrer afogado. Sim. E morrer afogado é muito mais comum do que... Isso é por dica prática, né? Mas a gente sempre fala que deixa o menino nadar e depois, se ele vai virar nadador ou não, aí entra uma outra história. Muda um pouco a figura, né? Muda um pouco a figura, porque daí pode também virar esporte competitivo. E de antiarrítmico, tem algum que a gente prefira? O esporte, você vai acabar tendo essa conduta gene guiada. De antiarrítmico, não é diferente de outras doenças que você faz alguma coisa
coisa profilática, na verdade, você trata o que você está vendo. Perfeito. Né? Então, se por acaso não houver expressão zero de uma arritmia ventricular, você descobriu só por um rastreamento, por uma cicatriz, não tem a menor indicação de indicar antiarrítmico, né? Mas quando começa a apresentar extrasístole, taquicardia ventricular não sustentada, o primeiro antiarrítmico é o nosso bom beta-bloqueador, né? E se começa a haver disfunção, a gente já tem o hábito de já selecionar beta-bloque com ação em insuficiência cardíaca, apesar do VD ser uma câmera que a gente não sabe ainda se a terapia quádrupla vai funcionar ou não. Então, você não vai encontrar uma definição para usar a terapia de C no cardiopata arritmogênico de VD, mas como existe associação muito frequente, na nossa prática, a gente começou a ter disfunção importante de VD, a gente às vezes vê que espalha para VE e começa a tratar como também insuficiência cardíaca, mas uma extensão de raciocínio. Perfeito. E a indicação de CDI também é bem clara, nossa diretriz de dispositivos de 2023. Alguém que já teve uma morte súbita abortada, uma teve sustentada, indiscutível. Acabou. E o paciente que tem disfunção, que teria a indicação de implante de CDI no paciente com outra, praticamente, né, cardiopatia. Por exemplo, paciente com disfunção importante do VD ou fração de ejeção menor do VE menor que 35% também teria indicação fácil, classe 1. Entra nas indicações gerais. Perfeito. Mas a cereja do bolo nas cardiopatias arritmogênicas é você adiantar o CDI numa situação de muito alto risco, né? Perfeito. Então, que é também uma outra terapia gene-guiada. Então, quando você tem exatamente definido cardiopatia arritmogênica de VD pelo Task Force, você aplica a calculadora de VD. Aí, a grande dificuldade, você não pode começar da crosstalk aí nas calculadoras. Né? Pegar uma, usar para outra, né? Exato. Tenha certeza do que você está falando. Cardiopatia arritmogênica de VD fechou por Task Force, você usa a calculadora da cardiopatia arritmogênica de VD e então define como alto risco, com certeza acima de 25%, intermediário risco acima de 20% em 5 anos, e existe agora um papel emergente para o uso do estudo eletrofisiológico para estratificar esse paciente que não é baixo risco, não é menos que 10, e o valor está entre 10 e 20 e pouco, e aí você pode, então, usar o estudo eletrofisiológico. Evidências iniciais, ainda sem uma validação externa, né? Perfeito. Por outro lado, né? Então, indo aí para VE, isso é totalmente gene-guiado, né? Então, você tem nas laminopatias algumas definições, tipo de mutação, se tem bloqueio AV de primeiro grau, se tem TVNS, fração de ejeção. Né? Se for ver, para a maioria das calculadoras, vai entrar TVNS e vai entrar fração de ejeção, né? Aí entra a fosfolamban, que é raríssimo aqui no Brasil, e entra também a DSP, né? A calculadora da DSP. A filamina não tem uma calculadora, você usa a fração de ejeção, mas daí teu corte é menor. Sim. Teu corte é 45%, né? É menor no sentido menos restrito, é maior, é 45%. E nas laminopatias também a gente fala sobre isso, fração de ejeção menor que 45, TVNS, sexo masculino, mutação de alto risco, variante patogênica de alto risco. Sim. 2 desses 4, pela nossa diretriz de dispositivos, estaria indicado também o implante dispositivo. É isso aí. Perfeito, acho que deu pra gente dar uma super resumida, né? E agora vamos falar um pouco sobre síndrome do QT longo. Menina dos olhos da doutora Luciana. Realmente assim, é uma entidade, né? Um Sim. clã que compõe várias coisas, né? É uma patologia bastante interessante e com uma descrição relativamente recente, né, doutora Luciana? Sim. A gente tem aí os primórdios da descrição em 1950, né? Sim. Se não me engano, com a associação... Mas é a nossa canulopatia mais velha, né? Exato. Elas são todas meninas, né? E aí, essa descrição inicial aí é uma história bastante interessante, né? De relação com o QT longo e a surdez, né? Que é a síndrome de Hervé-Langenius, né? E aí, então, começou a história da investigação e de toda a seara aí da síndrome do QT longo, né? Exatamente. E, olha, não é à toa que, justamente no meu doutorado, como você mencionou, a gente foi deixando o QT longo de lado. Por causa disso mesmo que você mencionou. Tudo que a gente tinha que definir melhor em QT longo. Não só porque já não era mais um gene,
SN5A Brugada estava mais fácil, mas a gente tinha que se preocupar com 3 genes. Então, lógico que quando a gente vai para o sequenciamento de nova geração, tanto faz se você está pesquisando 1, 2, 3 genes, você está pesquisando painel. Mas antes não, né? A gente fazia por Sanger. Então, eu tive que esperar um pouquinho mais para avançar para QT longo. E o melhor de QT longo, ou o pior de QT longo, é você excluir todas as causas secundárias e medir bem o intervalo QT. Sim. Quando você vai começar a filtrar QT longo, dá agonia. Um monte, você fala, será que é? Será que é? Tá modulado, o QT tá normal, e agora? Nisso que ajudou a gente, por isso a gente demorou um pouquinho mais, é que você abraça a família toda. E se você tá vendo um perfil de QT naquela família inteira, porque é muito difícil, né? Você pegar a família saudável e falar, você tem QT longo, você tem QT longo. Pô, você não pode errar. Taxativo, né? Não tem como. É fácil quando você pega um Brugada. Olha a expressão do Brugada, olha a expressão do QT longo. Tô medindo esse... Primeiro, se tem QT longo, e se for 2 ou 3, chance grande do T ser difícil de medir. Trabalhar. Pronto, já lascou. Se for QT1 é fácil, né? A T é bonita, robusta, larga, base alargada. Então, aquelas lembranças, né? Bom, para que serve, então, saber que é QT1, 2 e 3? Doenças de prognósticos diferentes, formato da onda T realmente do QT1 facilita a identificação e a gente diagnostica mais. Esse paciente nunca chega no INCOR. É a nossa menor população. Por quê? Porque morre pouco. Sim. Porque trata fácil. Porque é baixo risco, tá? Então, não chega. Nossa população é 70% QT2. Isso é uma bizarrice, né? Então, isso é digno de um serviço de referência mesmo. Aí, QT2, você vai ter uma coleção de eventos familiares, né? E, justamente, eventos familiares, muitas vezes, pré-diagnóstico, né? Você vê que quando você trata direitinho os pacientes com beta-bloqueador, e aí... Aquela velha história, né? Beta-bloqueador não seletivo. Não é nem isso. É propanolol e nadolol. Então, a própria diretriz fala, você tem que tratar com os beta-bloqueadores não seletivos. Não é nem isso. É nadolol e propanolol. Ninguém faz diferente. Porque quando você coloca de maneira genérica, você está abrindo espaço para o metoprolol. Sim. O metoprolol aumenta a incidência de evento. Entendeu? O metoprolol está restrito. Mais assertivo, né? Na hora da orientação, né? Para que a gente não tenha nenhuma confusão. E nas tabelas de diretriz ainda vai isso. Exatamente. Mas pergunta quem dá outro beta-bloqueador lá fora? Ninguém. Exatamente. Eu falo, por que você não coloca, então, na diretriz o nome do beta-bloqueador? Né? Mas o metoprolol, é difícil a gente tirar isso da cabeça das pessoas. O metoprolol, eu entendo que ele seja uma classe aceita. Porque não é como o atenolol, que é ruim para QT longo, não é como o bisoprolol e outras coisas menos carvedilol. Carvedilol, se você for ler em livro de farmacologia, bloqueia potássio, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas situações. E aí, quando você vai para metoprolol, é restrito a pacientes que tenham asma refratária. Porque asma e QT longo no nosso ambulatório está cheio. E o broncoespasmo não é um fator limitante. A bradicardia não é fator limitante. Porque, afinal, a maioria dos QT longos são bradicárdicos, Sim. né? Então, tem que tratar bem esse paciente. Da mesma maneira que você tem o tratamento não farmacológico de Brugada, que é evitar todos os triggers, no QT longo você tem como evitar todos os triggers também, né? Perfeito. Mas você pensa sempre, QT1 aumenta evento na natação. Esse ano a Mayo Clinic já liberou uma nadadora... com QT1 para nadar as Olimpíadas. Esse ano não. Nas últimas Olimpíadas. Olha então, eles estão sempre rompendo com essas grandes verdades. Na nossa prática, evite a natação. Até porque nosso paciente não tem hábito de falar, ok, eu levo meu desfibrilador até a borda da piscina e meu treinador sabe me reanimar. E nem a disponibilidade de ideia é igual não a gente vê fora, né? Não tem. Não tem jeito, assim, talvez daqui 100 anos. Então, assim, em tese, QT1 tá, sim, proibido de praticar natação. E o que você faz com a criança? Deixa nadar até começar a praticar natação. Quando for começar a praticar natação mesmo, aí você começa a afastar, né? Mas você deixa a criança aprender a não afundar. Aprender a nadar, exatamente. Tá? Então, QT longo, basicamente, é isso. Responderia demais a beta-bloqueador e qual é a maior causa de morte, ou de evento, ou de choque pelo CDI nessa população, é esquecer uma dose.
Então, o propranolol é muito sério pra gente, porque são 3 doses, Uhum. tá? Então, esquecer uma dose é uma das maiores causas, e tem outro trabalho lindo do próprio Schwartz, que é a tabela de Schwartz, tudo de Schwartz, né? Que ele descreveu o quê? A maioria dos pacientes e médicos orientam os pacientes a tudo que não pode no QT longo. Depois que a doença vai ficando assintomática, o médico e o paciente esquecem. Uhum. Então, isso vai se perdendo, as orientações. Tem que e os sempre eventos, reacessar, né, as toda vez informações. reacessar. Então, Perfeito. mudança do estilo de vida não é em só coronária, não é em só fibrilação atrial, embrugada e QT longo também, tá? Então, assim, isso a gente vê que a gente consegue manter os pacientes por muito tempo saudável, medicados. A medicação é vida, né? Então, assim, com base em toda essa orientação, no QT2, aí a gente fica com um pouquinho o pé atrás, mas na verdade já é raro você indicar esse desfibrilador para um paciente com QT longo, porque você vai acessando as medicações e o QT. Sim. Olha que delícia, né? Sim. Brugada, você pode pensar assim, se sumiu o supra, não tem Você risco. vai ter uma melhora, Não dá pra não. falar. Agora, o QT você tem algo O palpável, QT você tem algo né? Pra palpável. você conseguir Você vai mensurar o medindo seu o QT tratamento. e vai recalculando, assim como tem todas as calculadoras que a gente mencionou em cardiomiopatia. Não QT longo, tem a LQT1, 2, 3, Risk Score, tá? Uhum. E aí você vai colocando o paciente conforme tratamento. Tratou, reduziu o QT, calcula de novo com o novo Não QT. é algo engessado, né? Não Então é algo que engessado. você vai mudando conforme a avaliação Não. clínica do paciente. Exatamente, tá? Beta bloqueia bem e avalia a necessidade de tratamento adjuvante quando é QT2 e QT3, principalmente QT3. Uhum. Então, se QT1 é a perda de função do canal de potássio lento, QT2 é a perda de função do canal do potássio rápido. Uhum. Também bem adrenérgico dependente, QT3 é ganho de função, como o Will mencionou, do canal de sódio, né? Do mesmo canal de sódio. Ali é uma doença que a gente tem um pouquinho mais de pé atrás, apesar de ter pacientes com QT3 e QT normal, né? Mas se você pega a junção QT3, SCN5A patogênica e QT prolongado, é um paciente que a gente tem mais cuidado. Não deixa totalmente de dar beta-bloqueador, mas aí tem que associar aquilo que é gene guiada. Uma redução, um bloqueio dessa corrente tardia de sódio, então é através da mexiletina. Uhum. Perfeito. Então, vamos fazer um resumo genético. Então, QT longo tipo 1, canais lentos de potássio, Perfeito. Principalmente KCNQ1, Isso. tá? O tipo 2, canais rápidos, KCNH2. Uhum. E a T é mais entalhada, bífida. E o SCN5A, que é o QT longo tipo 3, mas no ganho de função do gene, a gente tem um prolongamento do QT, principalmente às custas do ST mais prolongado do que nas outras. Perfeito. E uma forma da gente lembrar de triggers para cada uma dessas é que a gente nada ouve enquanto dorme. Então, QT longo tipo 1 Ele na inventa natação. mnemônico pra São tudo. vários mnemônicos que eu já ouvi desse QT, mas esse foi muito bom. Esse é bom, né? Então, nada ouve enquanto dorme. Então, É. no QT longo tipo 1, natação é um dos principais triggers. No QT longo tipo 2, o barulho excessivo. E tipo 3, quando a gente está dormindo, a gente aumenta o risco de ter um evento arrítmico relacionado. E para a gente dar o diagnóstico, a gente tem o score de Schwartz, né? Isso. E altíssima probabilidade, quanto maior, igual a 3,5, não é isso, professora? Perfeito. E aqui, diferente do Brugada, a gente tem um teste genético muito mais robusto. Enquanto o Brugada é em torno de 20% de positividade do teste genético, aqui a gente chega a 80%, 90% de Perfeito. positividade. Né? Os critérios Schwartz, basicamente, QT corrigido, né? É. Maior que 480. Uhum. Um detalhe interessante no teste ergométrico, no quarto minuto, se a gente tem um QT maior que 480, perdão, a gente também pontua, obviamente, história familiar, enfim, diversas síncope, história familiar positiva, Síncope arritmogênica. Síncope arritmogênica, surdez congênita, que a gente lembra de Lang-Nielsen, né? E tem eu vi até um caso, se eu não me engano, no ambulatório de Anderson Tawil, que é muito interessante, Sim, paralisia epilíptica e hipocalêmica mais QT prolongado. Então, eu acho que a gente resume aqui a parte genética de introdução, de sintomas, de critérios diagnósticos que a gente usa, o score de Schwartz, e o tratamento, a senhora já comentou muito bem, principalmente nadolol e propranolol, espaço também para simpatectomia, perfeito, razoável, bem lembrado. né? A Eu gente até usa queria pouco. saber a sua experiência com isso, É doutora. ruim. A gente tem embasamento, né? Mas na prática, assim, o que a gente tem? Não, eu vou defender a simpatectomia. Eu sou uma entusiasta da simpatectomia, mas para você ter a simpatectomia, você tem que ter o paciente refratário ao tratamento.
O paciente Tá. bem tratado não precisa de simpatictomia. Você precisa de uma gravidade muito Tá. grave, o paciente muito grave. Fica realmente reservado para os Claro, casos porque assim, refratários. você também tem uma circunstância do paciente negar beta-bloque. Sim. Não está completamente errado. O paciente negar CDI, não está completamente errado usar. Por que a nossa impressão não é a melhor dos mundos, né? Porque você pega paciente que no sufoco da gravidade intensa foi feito simpatectomia. Quem tem sufoco de gravidade intensa? QT2 e QT3. Sim. Não é o que mais vai responder a simpatectomia. Exatamente. Principalmente Então, eu acho responde que no nossa né? impressão é injusta, né? Uhum. Primeiro, que a gente não tem um QT1 e um QT2 mais ou menos que, nossa, que simpatia acabou com o nosso problema. Não tem esse paciente ali, entendeu? Você trata muito bem com remédio. Você não precisa chegar nesse ponto. E os mais graves são QT3 que nascem graves, né? Acho que os pacientes que mais dão trabalho pra gente são os que nascem grave, né? E aí você tem no QT2 grávida. Passou o puerpério, tchau. Né? Acabou o risco, ela não fica tendo de novo, só na hora de ter outro bebê. Então, puerpério, não a gravidez, né? Falei de uma maneira rápida, o puerpério é um problema, tá? Então, nesse puerpério é que a gente tem que geralmente reforçar o cuidado. O que é comum o ginecologista fazer durante a gravidez? Suspender beta-bloque. O que é comum acontecer no puerpério? Vômito, mal-estar, grita, criança, cansaço. A mãe traumatizada fala, não quero outro filho. Pílula de progesterona, porque está em aleitamento. A progesterona, a única pílula que é razoavelmente segura, aparentemente, no QT longo, são as pílulas de baixa dose combinada. Então, a progesterona only não seria uma opção. E a gente tem site também para evitar as medicações Exatamente. de QT longo, né? Lembrar principalmente dos distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente os hipopotassemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, e lembrar dos desencadeadores específicos de cada QT longo, e paciente que permanece refratário a despeito do uso de beta-bloqueador, fazendo TV polimórfico, por exemplo, indicação de CDI mais robusta. Tem mais uma dica legal, que as idosas, né? Você fala assim, quando o paciente é grave, ele é grave desde da adolescência, né? E as idosas, porque às vezes elas aparecem com torsar? Diurético, antidepressivo. É uma somatória de fatores externos. externos, É a somatória de né? fatores externos. Ela passou uma vida inteira de baixo risco, mas começou a tomar hidrocortiazida, capumba, síncope, QT prolongadíssimo. Doutora, uma coisa interessante até para a gente pensar nessa discussão. Imagine um paciente que ele é um recuperado de morte súbita e a gente não tinha, então, um diagnóstico. Perfeito. A gente faz o diagnóstico de uma síndrome de QT longo, um QT longo bastante expressivo, e a gente não iniciou o tratamento. Se a gente inicia o tratamento com um beta-bloqueador e a gente tem uma redução expressiva, nesse caso, dá pra gente deixar esse paciente sem CDI? Excelente pergunta. Excelente pergunta, Raquel. Muito bem. Essa pergunta vale ouro, né? Porque você não vai ter coragem de deixar um recuperado sem CDI. Mas a gente tem as exceções, tá? A gente tem sim. Por exemplo, o que que não, assim, a gente já teve caso de uma parada induzida por droga. Sim. Se um fator externo, né? Num paciente que já tinha o QT aumentado e jogou droga em cima. Assim, daí a droga, poxa, diferente de qualquer outra coisa que aconteça na vida, você consegue realmente controlar. É um fator removível, É um fator removível de segurança, você remove. Agora, se o paciente teve uma parada cardíaca por pontássio de 3,2, isso não é tão fácil. Exatamente. Então, vai da confiança que você tem na não recorrência daquele fator. Perfeito. Ótimo, perfeito. Só pra gente falar também, acho que vale a pena a gente citar, o Will já falou, né? Síndrome de Andersen-Tawil, né? Acho que é interessante. Arritmia frequente, ela pode se apresentar no formato de taquicardia bidirecional, né? Associada a dismorfias e paralisia periódica e está relacionado à perda de função do gene KCNJ2, tá? Perfeito. Acho que vale a pena a gente lembrar disso, porque vira e mexe é uma coisa que cai em prova, né, Will? A gente sempre deve... É legal diferenciar, né? Porque
quando você pega uma TV polimórfica, você tem vontade de dar mildarona. Pronto. Exatamente. Exatamente. É um clássico. A Eletrotalmazona dá mildarona. Né? É isso aí. A gente, né? Muita gente pensa E aí nisso. lascou, né? E aí lascou. A gente diria assim, lembra que a mildarona não é droga de coração normal. Lembra sempre, Exatamente. lembra sempre. Se for polimórfica, pior ainda. Pior É. ainda. A gente Brugada, precisa né? levantar essa... Precisa, tem que levantar essa bandeira. Essas coisas em canalopatia realmente são bandeiras. A gente aqui no Brasil, a gente tem pouca iniciativa, né, não médica nisso, né? Os pacientes se organizam só em grupos muito separados, né? E você precisa de um grupo que fortaleça essas questões de... o paciente que não pode deixar de tomar aquela determinada questão, mas antes que ele não sabe o diagnóstico, fica batido mesmo. Mas todos os nossos pacientes com Andersen Will que tiveram parada cardíaca ou evento arrítmico grave no INCOR foram todos associados à mildarona, todos. E a quinidina, mas todos associados à droga. Entendeu? Sim. Então, é dar medicação errada na hora errada. E apesar de muita gente tá pensando, uma coisa muito específica, prevalência baixa, talvez seja baixa porque a gente não diagnostique, né? Essas doenças todas que a gente tá falando hoje. Assim como hipertrófica a gente achava que era extremamente raro, a primeira descrição foi século passado, hoje a gente sabe que a prevalência chega a 1 para 200, 1 para 500. Total. Então, assim, talvez... A gente está deixando passar muita gente. A gente vai falar no final, talvez pessoas que tenham morte súbita, que a gente ponha na culpa de qualquer outra coisa. Talvez seja alguma doença geneticamente determinada, uma arritmia, uma canalopatia, enfim. E cuidado com a mildarona. Não pode, não pode em brugada, não pode em QT longo, não pode em TV polimórfica. Perfeito. E falamos de QT longo, agora a gente pode dar uma pincelada rápida em QT curto, né? Sim. Mesmo porque já é uma prevalência agora bem menor, né, em relação às outras, bem né? Menor, bem menor. QT curto, se eu te disser que eu conheço 2 famílias de QT curto, uma eu tenho dúvida, sabe? QT curto é uma raridade da raridade da raridade. E ao contrário daquilo que a gente pensa, será que é falta de reconhecimento? Sim. Não, porque QT curto é do mal. Né? QT curto da fibrilação atrial, da fibrilação ventricular, né? Morte súbita antes dos 40 anos. A família não é tão assim... A família conta muito, eu acho que a gente tem pouco mesmo, né? Eu daria muita ênfase mesmo, o QT curto, ele tem aquela carinha onde o segmento ST já emenda na onda T, né? É um eletro que chama mais atenção do que o QT longo, né? Total. Você consegue identificar de uma forma mais chocante, vamos dizer, né? No eletro. E você, a partir de um QT curto, você não tá com direito a indicar nada, né? Você não pode indicar um dispositivo, você não pode indicar droga, uma associação com sotalol, com quinidina, é uma classe bem fraca de evidência, você vai dar se o paciente tem choque pelo desfibrilador. Ou seja, QT curto não tem tratamento. O que a gente gosta sempre de chamar atenção é para a TV polimórfica catecolaminérgica, que o pediatra pega mais que a gente, porque a manifestação clínica se dá principalmente na primeira década de vida. A grande dica é síncope convulsiva. Síncope convulsiva não é do nada, é ao esforço, com aquele padrão típico da TV bidirecional que você mencionou no Andersen. É a arritmia mais típica da TV polimórfica catecolaminérgica, que o gene mais frequente é RIR2, RYR2, o gene da rianodina. Receptor da rianodina, que é autossômica dominante. Quando a gente fala da autossômica dominante, a gente está falando da rianodina, né? E aí, calsequestrina também pode ser da autossômica recessiva. Exatamente. E o grande cuidado cuidado com os carreadores, né? Cuidado com os portadores. Então, quando a gente fala de traço falciforme, anemia falciforme, todo mundo não sabe. Mas isso vai para cardiologia, todo mundo esquece. Não é engraçado? Impressionante. Não é traço, não é diferente E aí, é a mesma coisa. O paciente pode ter um traço da TVPC. Perfeito. Só que se a calsequestrina isoladamente... Não variante de calsequestrina isoladamente. A expressão, né? Não. Enquanto que uma rianodina isoladamente bem classificada. Gente, uma das coisas mais graves é essa maldita classificação. Se a classificação estiver errada, é um tiro no pé. Né? Que a gente fala, inclusive, no podcast com o Vini, da classificação do Colégio Americano de Genética. Perfeito. Em VUS, provavelmente benigna. E
provavelmente patogênica e patogênica. É. Então, VUS, só relembrando aqui, que eu acho que vale muito a gente falar, E a gente tem um range muito grande, de 10 a 90% de Perfeito. estar relacionado ao fenótipo. É. Então, assim, pode ser uma VUS quente, ou seja, mais próximo dos 90%, mas pode ser uma VUS que depois a gente vai reclassificar em provavelmente benigna ou benigna. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. É. E, pessoal, a gente tá falando, que nem a gente falava de ressonância no início da 12, e hoje a ressonância é muito frequente no consultório da cardiologia, a genética, a medicina de precisão vem crescendo cada vez mais e é mandatório a gente discutir sobre isso, né? Porque a gente só se interessa, a gente só reconhece o que a gente se interessa e vai atrás. Total. Né? E quando bate na nossa porta, a gente tem que saber o que Isso, fazer. isso. Aí você vai ter que entrar no WhatsApp, Dona Luciana, pelo amor de Deus. E a história aqui da TVPC, então já QT curto muito rápido, passamos. E na TVPC, mais grave, os sintomas normalmente, 1/3 dos pacientes, morte súbita. O sintoma inicial é morte súbita em pacientes menores de 10 anos. Tem um caso que a gente viu no ambulatório com a senhora, que a irmã de um menino que faleceu, ele era tratado como nervoso no colégio, porque ele sincopava quando ia fazer uma apresentação. Ou na neuro, né? Na neurologia é muito comum. Mas roda na neuro, roda. E aí? Não, aí ele sincopava quando fazia apresentação na escola. Aí teve uma vez que ele saiu do intervalo, o pai foi pegar, ele subiu rápido uma escada, pum, sincopou e morreu. A irmã foi falar dessa situação em um local assim, falar do irmão dela, sincopou, mas ela fez uma síncope claramente muito grave, assim, né? Sem proteção nenhuma, TCE de cara. Pronto, a gente foi investigar. A tristeza, né? A gente vê que a gente poderia ter salvado o irmão, porque ele não faleceu na primeira síncope, né? Sim, realmente a importância de falar convulsão, porque subiu uma escada, convulsão, porque fez esforço, convulsão, porque ficou nervoso. Teste ergométrico. Eu acho que assim, a gente ter em mente que isso pode ser um diagnóstico diferencial vale muito a pena, né? Porque o eletro de base ele é um eletro normal. Perfeito, isso é tudo que a gente falou até agora. Tem alguma coisinha às vezes, né? Isso, aqui é um eletro isso. normal e um o eletro eco normal. E o coração estruturalmente normal, né? Então a gente vai ter que relacionar com estresse, atividade física, porque isso aí vai ser realmente o diferencial na TVPC, né? Perfeito. Aí, cada vez que isso acontece, é uma história triste e familiar, de que todos os nossos pacientes precisaram perder alguém para chegar no diagnóstico, e isso a gente fica derrotada, né? Sim. E outra, claro que síncope vasovagal é muito mais comum do que TVPC. Mas, se a gente não acender um alerta nessas situações que a gente está falando, história familiar na arritmia geneticamente determinada é muito importante. O paciente que tem síncope convulsiva, síncope vasovagal menos de 10 anos, estranho, sempre convulsiona quando está relacionado a estresse adrenérgico. Isso tem que acender algo na nossa cabeça, assim como no das extrasístoles, que a gente falou, a maioria é do bem, é idiopática, mas tem aquelas extrasístoles que é um CAVD que a gente não está vendo, e a próxima manifestação pode ser uma TV e o paciente morrer. E é muito interessante uma coisa, né? Quanto mais acorda rápido, pior é. Sim. Não, mas foi tão rápido. Essa é a pior. Exatamente. Porque a que mais sofre deitada, banzada, é a vasovagal. Exatamente, perfeito. E em relação ao tratamento, doutora Luciana, a gente tem o CDI, né, que ele sempre está na nossa... Ali no nosso radar. Principalmente naqueles que são definitivamente recuperados de morte súbita. A gente tem alguma outra opção? O que a gente pode tratar? Na TVPC é o contraponto absoluto do CDI, né? Porque a TVPC é medicação e um controle muito melhor até do que ter longo, porque você medica, testa. E vai, coloca a na esteira. única arritmia que a gente vai limpar o eletro. Sim. Né? Exatamente. Limpar o eletro compulsivamente. Então, a gente não faz só teste. A gente faz teste e repete o teste com uma intensidade maior. Entendeu? Que a gente chama de burst. Sempre muito... em ambiente seguro, né? Essa questão do CDI, ela é muito... causa uma certa agonia, realmente, pra gente. Porque o próprio choque do CDI, ele vai deflagrar um estresse adrenérgico e aí vira uma tempestade. Eu tenho uma história... não tem coragem, né? Da morte súbita. Exato. De morte súbita. Exatamente. Você não vai deixar o paciente desprotegido. Mas vira um ciclo, né? Vira. Tem uma história muito interessante que a doutora Cecília Barcelos, nossa chefe do Dante, conta. Ela foi trocar um gerador de um menino que tinha TVPC. E aí fez a sedação. A hora que o menino acordou, levou choque. Choque em cima de choque. Precisou sedar o menino novamente, chamar a mãe,
e despertar o menino junto com a mãe. E atenção, médicos de pronto-socorro, se der epinefrina para esse menino, aí que você não recupera Nunca. Exatamente. né? Não para, Então né? é uma Você tá parada alimentando cardíaca o ciclo. diferente, né? É. Se fez TV polimórfica, toma cuidado, tem que tomar cuidado com as sequências de epinefrina que podem aparecer dali adiante. E lembrando, aqui o eletro é normal, então o teste ergométrico se impõe. Então a clássica TV bidirecional que a gente vê nas intoxicações digitálicas, aqui também está presente. Isso. Ou uma TV polimórfica de qualquer outra morfologia. Isso. E o que a senhora acha de beta-bloqueador para portadores, por exemplo, de uma variante patogênica no receptor da renodina? A senhora... Eu acho justo, né? Porque, Uhum. assim, tanto para QT longo como para TVPC, esse é uma decisão compartilhada, onde se considera uma indicação 2A, Uhum. né? Perfeito. Então, só que é isso, pelo amor de Deus, tem que haver confiança digna, absoluta, inquestionável na pessoa que te deu o laudo. Se você não tiver certeza, não vai se arriscar em dar. O que eu não gosto? Às vezes você pega um paciente que fez um exoma por causa de Porque sim, às vezes. deficiência intelectual, né? Tem tantos motivos para ter exoma. E aí vai lá e tem um KCNQ1 patogênico, Uhum. né? Será que eu consigo dar beta-bloqueador para essa criança que não tem nada, cujos pais não têm nada? Uhum. Ah, não. A criança é uma criança filha de QT longo e o pai tinha uma alteração no gene KCNQ1 e ela também tem. Tem expressão fenotípica do QT longo naquela família, eu me sinto muito mais confortável para dar. Sim. Né? Agora, essas alterações como achado de exoma dão um medinho. Perfeito. Acho que também uma passada rápida numa entidade de repolarização precoce e síndrome de repolarização precoce. Tá. Tem gente que nem conhece a diferença de uma coisa e outra, né? E aí, Turalô, o que a gente pode entender? Isso também é um tema super difícil pra gente, viu, Rê? Porque, assim, a repolarização precoce é 5% dos elétrons, né? Representa 5%. Ela é muito comum, comum. é comum, muito né? Em jovem, sexo masculino, Eu atleta. acho assim, todo mundo, os arritmologistas no Brasil devem de vez em quando levar para a mão. Eu tenho. Não sei se a gente tem. Rep precoce, mas a rep precoce maligna, aí a gente procura, né? Não é que a gente, eu adoraria ter encontrado, esse negócio está descrito desde 2008 pelo Heisager, né? Uhum. São né, 17 anos procurando e realmente é difícil de achar. Mas você esperaria, então, uma paciente que recuperou de parada cardíaca, que tem mais que 2 milímetros de segmento ST, que tem entalhe naquela rep precoce e tem onda T negativa, ou seja, o que parece, né? Umbrugada. Perfeito. Né? Eu acho que o mecanismo de pensamento tem que ser o contrário, né? Eu não vou olhar uma rep precoce num paciente no meu consultório e querer achar coisa, buscar pelo em ovo. É o contrário, né? O recuperado de morte súbita, que a gente olha o eletro, vê se encaixa em alguma coisa que a gente já tem bem definido, se não, talvez tenha aquele padrão que pareça uma repolarização precoce e aí junta na síndrome, né? E tem várias coisas que aumentam o risco, sugerem um pior prognóstico, a polarização precoce inferior, note no final do QRS, onda tem invertida. E o descendente, né? Mas assim, falar do nada, você ter esses achados, mais atleta, que jovem, é muito comum, né? E falar, não, esse paciente é grave, não vai fazer nada da vida, não. Faz fazer teste genético. Perfeito. Como, né? Mas você vê, ele é reportado na literatura que o paciente com tempestade elétrica embrugada e o paciente com tempestade elétrica em repolarização precoce maligna, a conduta é isoprotenerol, né? Então, você justamente são canalopatias parecidas, né? Então, você induz a entrada do canal, a entrada do cálcio e você realmente dá um sossego-leão. Uma coisa interessante que a gente estava até comentando antes de começar o podcast, que a gente quer ouvir a opinião da senhora, é de autópsia genética. Esses casos de pacientes que têm uma morte súbita do nada. E aí, qual é o papel disso na nossa prática? Tem benefício ou não? Como que a gente faz isso? Eu acho que essa história fecha com chave de ouro, Will, porque assim, como a genética também veio com tudo, se eu acabei de perder uma irmã sem diagnóstico, a ideia é fazer tudo em mim, né? E, pelo amor de Deus, não pode perder uma segunda pessoa. E eu posso fazer tudo. Eu tenho que fazer eletro de derivação superior, eu tenho que fazer teste ergométrico. Qual foi a circunstância que minha irmã faleceu? Então, se minha irmã faleceu dormindo, se faleceu com qual idade, se usava medicação, procurando os triggers para canalopatia. O que é a situação ideal? Que a pessoa que faleceu foi examinada pós-mortem,
né? Porque daí poderia ter as causas mais comuns, cardiopatia hipertrófica, cardiopatia ritmogênica ou qualquer outra coisa mais até a aorta ou alguma coisa, AVCH, enfim. Se você não sabe, olha como é difícil você rastrear em mim, mas se minha irmã teve uma autópsia molecular, uma autópsia negativa, a gente chama, ou seja, causa indefinida, ninguém foi lá e assinou como infarto só para liberar rápido, né? Porque o problema é esse, 70% dos pacientes menores do que 40 anos, a gente levantou esse dado, que tem morte súbita em casa, então a gente excluiu morte súbita de hospital, etc., 70% tem um atestado de infarto, sem autópsia. E não é, né, gente? Não tem fator de risco. Você não faz nada para o restante. Exatamente. Acima de 50 anos, ganha doença coronariana. Abaixo de 50 anos, tem uma importante parcela de doença miocárdica, as miocardites, né, entre aspas, e as canalopatias, 30% a 40%, dependendo da faixa etária. É muito. É muita a coisa. Canalopatia aí vira, né, doença frequente. Então, você tem como fazer todo o rastreio clínico e não tem como fazer genética. Se eu, sobrevivente, não tenho nada, não pode fazer genética. Ótimo. E eu sinto uma tristeza cada vez que eu vejo que naquela tabela da diretriz de 2020 de recuperado de parada cardíaca, isso não entrou como classe 3. Porque tá tão óbvio no texto, mas ninguém lê texto. Né? Vai direto para a tabela. Então, a diretriz deixa claro que esse paciente não deve fazer o teste genético. Só que, por maldição, não entrou como classe 3 na tabela. Mas na opinião das pessoas que trabalham com cardiogenética, o teste não direcionado, você pode te levar a erro, né? Porque se eu sou uma portadora assintomática de qualquer variante que não tem nada a ver com a morte súbita da minha irmã, entendeu? Perfeito. Então, o teste genético é para o caso índice, né? Probando, que a gente chama. Sempre. Então, não é porque teve uma morte súbita que a gente vai sair pedindo genética na família inteira. Exato. Aí, às vezes, você acha uma variante de significa uma VUS em MYH7, você fala, morreu de hipertrófica. Não dá para saber. E se você não fala, vira as costas por aí, vira esquina, alguém fala, né? Exatamente. Então, o que você tem que fazer é permitir a autópsia. Então, como é uma coisa que a gente quase faz, assim, um apelo, todos os médicos do Brasil escutem isso, não tenta ajudar esse momento que já é doloroso infinitamente, aconselhe pessoas da família, aconselhe deixarem fazer autópsia. Exatamente. Deixa fazer autópsia, não é isso que vai ficar menos dolorido. Perder gente jovem vai ser sempre muito doloroso, né? Perder qualquer pessoa ainda mais... Jovem. Exatamente. E às vezes você quer tentar ajudar, né? Não, liberando. Lógico que é ajudar. Exato. A gente faz isso mas total, na realidade, né? você pode perder depois. informação. Exatamente. E é um sobrinho, é um tio, mas não tem mais ninguém. Sempre aparece alguém precisando daquela informação. Caso a autópsia venha negativa, ou caso venha uma cardiopatia genética, teste genético. Mas se a autópsia vem negativa, como que você faz diagnóstico de arritmia? Já foi. Já não tem eletro, já não tem ergométrico, então sobra a autópsia molecular ou teste genético pós-mortem, tá? E realmente a gente tem um projeto que a gente faz isso junto com a SVO, né? Mas assim, infelizmente o jovem morre menos. Perfeito. Eu acho que para finalizar, doutora, eu queria perguntar para a senhora, a gente que está em grandes centros, a gente tem um acesso mais fácil. Para o cardiologista que está lá na linha de frente, ele tem uma suspeita. Qual que é o caminho que ele deve seguir para ele conseguir pedir um teste genético, entender um pouco dessa questão? Bom, agora está um pouco até que mais fácil, mas qualquer laboratório envia teste genético para onde quer que seja, né? Então, se você não tem um laboratório que faça teste genético na sua cidade, através de um site de qualquer grande laboratório no Brasil, você consegue um teste genético, isso no particular. Mas assim, poxa, às vezes o médico fala para o paciente, olha, R$2.000 uma ressonância vai ser importante para a gente, hoje é isso que está custando um teste genético, tá? Então, o ideal é que a gente tivesse todo o teste genético para o SUS, amplamente.
Estamos caminhando para isso. O INCOR tem um grande projeto, que é o Mapa Genoma Brasil, que já genotipou mais de 5.000 pacientes. Isso é maravilhoso. A gente não tem esse dado numa população mista como a nossa, né? Qual é o canto do mundo que tem população mista como a latino-americana, né? Então, esse dado a gente precisa dele. Então, existem outros projetos ligados ao SUS, tá? Pelo Brasil afora. E, então, há um acesso, mas claro que o caminho nem sempre é fácil. O caminho mais fácil é o caminho do particular. Esse é muito fácil, é só entrar nos sites e solicitar, sabendo para que você está usando. É no diagnóstico de certeza, onde você só quer complementar. Você usar o teste genético para comprovar alguma coisa que você está em dúvida, espera o diagnóstico amadurecer um pouco. Ótimo, perfeito, viu? Eu acho que a gente conseguiu. Não tem nem o que falar. Nossa! Né? A gente falou de várias doenças, pontos importantes para nossa prática, né, Raquel? Exatamente. E é isso. Perfeito. Eu acho que assim, doutora, a gente queria agradecer muito a sua participação. Foi muito legal. A doutora Luciana tem um canal, né? Uma rede aí de comunicação, que é o Arritmia em Foco, né? Se a senhora quiser falar um pouquinho também. Eu adoro, assim, o Arritmia em Foco, ele mais surgiu para conversar com os residentes, né? Os residentes passavam pela gente, eu falava, como eu queria ter falado isso para eles, era engraçado, né? E assim, eu nunca realmente tive uma intenção de divulgar conteúdo, eu não faço isso até, né? Mas eu gosto de falar assim, puxa, olha que legal que saiu do QT longo, isso é importante. Olha, a morte súbita relacionada a videogame, isso é importante, né? Mas acaba sendo invariavelmente um lugar que visitam pacientes, etc. Mas acho que a coisa que eu mais gosto é esse segundo site que a gente lançou agora, que é o SADS Brasil. O SADS, então, que é uma instituição sem fins lucrativos, esse foi sempre o sonho da minha vida, é ter uma instituição que a gente comece a movimentar, que a cultura do brasileiro mude, que o paciente se envolva mais com a proteção, com o CDI nas escolas, com o seu próprio CDI. Por que é tão bizarro falar do seu próprio CDI, seu próprio DEA? Por que só pra gente não funciona? Ter seu próprio DEA funciona nos Estados Unidos, funciona na Europa, funciona na Holanda, funciona na Austrália, por que só com a gente não funciona? Isso tem que começar com a gente. Com a gente, exato. Mas agora, a gente sempre foi muito paternalista com o paciente, né? Tudo era a gente. O paciente tem que participar, senão a gente não tem nadolol, senão a gente não tem cridina, senão a gente não tem maxiletina. Exatamente. Quem tem mais voz? Meia dúzia de médico ou 50.000 pacientes? Exatamente. Né? Perfeito. Então, mais uma vez, falando a mesma coisa que a Raquel, eu agradeço muito, professora. Eu que agradeço. Se hoje eu gosto muito de arritmia, a senhora tem um papel, com certeza, fundamental, obrigada. Como muitos da arritmia do INCOR, como o Dr. Júlio César, que... Inesquecível, nosso grande amigo. Que é lá da UFRN, que inclusive... curiosidade, a doutora Isabela Saciloto, que é irmã da doutora Luciana, foi minha professora lá na UFRN. Mundo pequeno, né? Muito pequeno, então agradeço demais a senhora pela presença e a todos os cardiologistas que nos inspiram. Eu espero que esse podcast seja uma pulga atrás da orelha. É claro que aqui você não vai lembrar de toda a sopa de letrinhas que a gente falou com a CNH2 e fala de calsequestrina e fala de receptor de renodina. Não, a gente não quer que isso... Quer que você acenda uma chave. Poxa, é uma mensagem, preciso saber disso. Né? Exatamente. Precisa saber disso. Perfeito. Então, sensacional. Muito obrigado, professora. Você que segue a gente, curte, comenta e compartilha. Acho que esse é um podcast extremamente importante. Lembrando, em breve, prova do TEC, tá? Então, o nosso curso do TEC tá voando e a gente conta com vocês. E a gente tá com vocês do início ao fim, como a gente sempre fala. Grande abraço.